conforme a gente havia antecipado e anunciado na última quarta-feira aqui durante o quadro Viva Muito e Prospere com o Dr. Ovidio Rode. Hoje, sexta-feira, estamos recebendo mais uma vez o doutor, que dispensa apresentações, já é de casa, já é de grande conhecimento e por parte dos ouvintes, ele que está ao lado do Cláudio da Mota Camozato, o Cláudio Camozato, que é bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem experiência de mais de 30 anos nas áreas bancárias e de mercado de capitais, atuou inclusive como auditor da Bolsa de Valores do Extremo Sul, dentre outras grandes experiências profissionais no setor financeiro, e atua no ativismo político desde 2013, sendo autor da proposta de criação do partido político inicialmente chamado Meu Partido, que em 2015 teve o nome alterado para Renovação Cidadã Renova, e também participa de grupos organizadores de manifestações, não só lá no Rio Grande do Sul, em favor aí de operações de combate à corrupção, em questões que movimentaram de certa maneira aquela grande massa popular em relação ao impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, e é claro, atua de forma exponencial aí contra a corrupção e contra essa mentalidade arraigada de uma política que não faz bem à sociedade brasileira como um todo. E hoje aqui nós vamos tratar de um movimento que foi encabeçado, de certa maneira, aqui na cidade pelo Dr. Ovidio, que tem aí o Cláudio como um expoente também, que é o movimento Nós, o Povo, que de certa maneira está buscando aí pensar diferente, uma proposta para que ela já seja implementada a partir das próximas eleições e que a médio e longo prazo o trabalho continue e que gere reflexos positivos em todos nós. Primeiramente, bom dia, Dr. Ovidio, obrigado pela presença mais uma vez, e bom dia ao Cláudio, seja bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado. Bom dia, Jefferson, bom dia, ouvintes da estúdio, é uma satisfação voltar aqui de novo para falar de um assunto importante para o nosso futuro. O Brasil tem tido uma estagnação muito grande na sua representatividade, e nós temos uma consciência de que precisa ter uma renovação. É importante para nós melhorarmos todos os nossos indicadores, e dentro daquele quadro que eu falo sempre, né, que nós temos a prevenção, a educação, a dieta, a atividade física e ambiente político estável para fazer a transformação que a gente almeja, e seguir exemplos como o Japão, Alemanha, Estados Unidos, que conquistaram isso, né? Eles investiram nesse básico bem feito e a transformação aconteceu. O que aconteceu lá? Um aumento do QI das pessoas. Enquanto o QI de um brasileiro é 84 a 89 pontos, o QI de um japonês é de 103 a 107 pontos. Então existe uma diferença gritante disso aí. O que se traduz isso? Em produtividade também. Então esses países são altamente produtivos. Um japonês produz 5 vezes mais do que produz um brasileiro. Então nós estamos na rabeira do mundo, atrasados nessa agenda, e então nós criamos esse movimento suprapartidário, né, com o projeto do senhor Cláudio aqui, Camozato, que traz uma aproximação maior dos nossos parlamentares com a população, né, que muitas vezes fica esperando as reformas que não acontecem, né? Então é mais nesse sentido, assim, de qualificar parlamentares que possam fazer o trabalho que precisa ser feito para o Brasil ser grande e fazer para o povo mesmo realmente aquilo que a gente almeja. O que visa basicamente esse projeto? O projeto é diminuir o tamanho do Estado, acabar com o privilégio, investir nas medidas contra a corrupção, investir em planejamento, educação, prevenção, né? Essa é a meta maior, porque nós precisamos garantir o básico, e o básico não tem sido feito. Por quê? Por causa dessa distância com os parlamentares e falta de objetivo definido para os nossos parlamentares lá, que durante 4 anos muitas vezes esquecem da gente, né? Não digo a maioria, né? Ou talvez temos bons parlamentares, como em tudo, né? Mas a maioria esquece do povo e volta de 4 em 4 anos, e a gente vê esse ciclo se perpetuar, né? Então numa conversa que nós tivemos aí nessa adversidade do Covid, né? Conversei com o senhor Cláudio aqui, e ele me apresentou um projeto maravilhoso,
E nós, então, ativamos esse projeto. E ele está em pleno vapor, assim, tem tido uma aceitação muito grande. Por quê? Porque vem de encontro com aquilo que a sociedade quer, que o cidadão precisa para melhorar a vida dele, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a expectativa de vida, para melhorar a condição financeira dele, né? Diminuindo o desperdício, melhorando a eficácia, principalmente melhorando a educação do povo, que é uma agenda que está muito atrasada. Sem dúvida, é isso que é importante, a gente colocar na cabeça da população, no bom sentido da expressão, de que se nós, de modo geral, não atuarmos para melhorar o cenário, nós seremos sempre demandados, e não demandantes aí daquilo que o Brasil precisa efetivamente. Cláudio, mais uma vez, obrigado pela presença. Está sendo recebido aqui em Cascavel por vários órgãos de imprensa também, e eu já destaco isso de forma positiva com os nossos parceiros aí de segmento, porque dar vazão a esse tipo de informação é muito importante para todos nós. Então, repito mais uma vez, seja bem-vindo aqui em Cascavel, em especial aqui na Estúdio 92, e gostaria de inicialmente lhe cumprimentar, trazendo também já um questionamento. Como é que, de fato, a população que nos ouve nesse momento pode ou deve, a depender aí do entendimento, participar de um movimento como esse? Bom dia, Jefferson. Bom dia aos ouvintes da Rádio Estúdio FM. É com muito prazer que estou aqui, sendo muito bem atendido pelas emissoras da cidade, que estão realmente dando um espaço fabuloso para que uma questão importante, que já é a eleição de 2022, já inicie levando oportunidades de escolha para as pessoas da cidade. A situação é essa: nós, cidadãos, estamos num jogo, num time que sempre perde. O time dos partidos e dos políticos sempre ganha e sempre fica com todos os privilégios e benefícios do nosso país. Então, nós, enquanto cidadãos, estamos sendo atacados diariamente em termos de nossas famílias e em termos da nossa família maior, que é a nossa pátria, o Brasil. E é visível isso, e existem políticos importantes que estão alinhados mais com interesses de outros países do que com os interesses nacionais. Então, estão alinhados com uma nova ordem mundial, enquanto nós precisamos de uma nova ordem nacional, porque a ordem atual está toda deturpada, prejudicada, e está deixando a população brasileira cada vez numa situação mais constrangedora, principalmente os empresários. Os empresários brasileiros, seja de pequeno e médio porte principalmente, estão sendo dizimados na sua capacidade de abrir suas portas, na sua capacidade de ter um retorno maior. A economia está toda parada, cada vez mais tributos, os tributos nunca param de ser elevados, sempre de uma forma ou de outra. Então, nós temos que reagir, nós cidadãos, mesmo quem não é empresário, mas os empresários principalmente, todos estamos num brete, nós não temos mais saída. E o que nós recebemos a cada eleição? É aquela ordem assim: vá votar porque seu voto decide. Só que, o que acontece? Vou usar o exemplo do Paraná. No Paraná, em 2018, última eleição para deputado federal e senador, foram oferecidos 400 candidatos de todos os partidos. Vários partidos são como aqueles barcos chineses que passam nas costas em grande quantidade e fazem um arrastão, levam tudo. Os partidos PMDB, PP, eles lançam candidatos de toda sorte, que vão e catam em todos os municípios votos, e assim a população não sabe em quem votar. Então, o que é essa estratégia que está sendo oferecida? É preparar a população para votar numa seleção de candidatos que efetivamente entrem em campo para reverter o jogo. Nós queremos candidatos que mudem as regras. E entre essas todas que o Dr. Ovidio falou, também tem uma que é importantíssima, que é uma das primeiras medidas: mudar a forma como o STF recebe seus membros novos, e essa situação de vitaliciedade, onde uma pessoa entra lá e fica ad eterno. Então isso não cabe mais. Os exemplos mostram que isso prejudica o andamento dos interesses maiores de todos os cidadãos. Então, nós vamos fazer um acordo com candidatos de qualquer partido, menos os de esquerda, né, os que têm esse viés ideológicos negativos,
para que eles se comprometam com essa pauta de liberal, de liberdade individual, de fins de privilégio, menos estados, não aumento de qualquer tipo de tributo. Se for mexer, por exemplo, na matriz tributária, o que aumentar num tributo tem que reduzir nos outros. Ou seja, não pode haver mais arrecadação líquida, aumento de arrecadação líquida. Até porque o Estado não tem objetivo de ter lucro, né? No seu balanço, não é esse o objetivo do Estado, né? Não é. Manutenção, né? Não é. E na verdade, Jefferson, se tu pensar bem, o Estado não é mais do que um síndico, que um dia as pessoas notaram que era necessário para organizar a sociedade e criaram a figura do Estado. Ele está lá para resolver os problemas que uma pessoa sozinha não consegue. Mas ao longo do tempo, por haver uma prática reiterada aqui no Brasil de criar leis em favor de grupos específicos e não leis iguais para todos, foi sendo deturpado essa atuação do síndico do condomínio e dos pessoas do conselho desse condomínio Brasil, e só eles levam vantagem. Então, o brasileiro, o cidadão, o morador do condomínio, ele só paga a conta. Quem diz tudo, o povo brasileiro não decide. Ninguém aqui votou para fazer porto em Cuba, nem para financiar metrô na Venezuela, nem para perdoar a dívida lá na África, mas os síndicos do prédio foram lá e em peso a votar a favor disso, perdoaram, e a conta ficou para o cidadão brasileiro, para o pequeno empresário, que tem que pagar essa conta mais uma vez. Então a estratégia que estamos oferecendo é essa. Nós vamos trabalhar para, em conjunto com os cidadãos de bem do Brasil inteiro, em cada cidade, em cada local, fazer um núcleo que diga assim, não basta, é o momento de um basta. Nós vamos votar, vamos dividir o Paraná em 10 ou 11 regiões, tipo um time, 11 regiões. E em cada região vai se divulgar um candidato que se comprometido com uma pauta de reforma, todas essas pautas de reformas faladas aqui. E esse compromisso será assinado em cartório, e esse candidato, então, vai receber uma massa de votos suficientes. Imagina Paraná com os seus 6 milhões de votos, entre 11 candidatos, ele vai ter uma distribuição de 500, 600 mil votos para eleger uma pessoa. Teremos uma eleição, então, de 5, 6 candidatos da seleção, que, se multiplicado pelo número de estados do Brasil, nós teremos uma bancada que chega perto do Centrão. Então, o Centrão vai encontrar uma seleção de candidatos disponíveis a lutar em favor do povo. Não estarão lá para aumentar o poder dos partidos. Estarão lá para defender o interesse de cada um de nós e dos pequenos, médios empresários que vêm pagando essa conta. Então, o objetivo é esse, é estratégico, e que, quando chegar na hora da próxima eleição, a população saiba que não precisa votar de forma aleatória, escolhendo o menos ruim que ele acha no momento, pegar um santinho na rua e votar nele. Não, ele já vai ir com um nome identificado com as mudanças que o Brasil precisa. Justo, e de certa maneira privilegiando, é claro, aqueles que firmarem um compromisso, ainda que sem a força legal, no termo jurídico da palavra, né, em relação ao que vai fazer ou não, porque a gente sabe hoje que, apesar do compromisso firmado aí, a pessoa não tem depois legalmente que fazer aquilo que prometeu. Sim. Mas que seja, pelo menos, comprometida aí publicamente com a causa, né? O candidato eleito que descumprir o seu compromisso só fará isso uma vez, na próxima ele estará fora. Né? O próprio aqui não será um julgamento do judiciário, sim do próprio eleitor. Do próprio eleitor. Inclusive, em pouco tempo, essa seleção do bem irá votar projetos para ter o recall político, para que o político que promete uma coisa na campanha e faz outra lá, ele seja atirado do cargo. Então, a ideia é essa, é devolver ao povo realmente o poder emana do povo. Hoje isso não funciona. E como fazer para ingressar nesse movimento? Vários pontos, várias cidades. Aqui em Cascavel já existe o grupo formado e, inclusive, o Dr. Ovidio encabeçando. Como que a pessoa interessada em colaborar com essas ideias, com esse planejamento, com as propostas que serão pensadas, como que ela pode fazer para chegar até o movimento, doutor? Pois então, é muito novo tudo, né? Faz 20 dias que a gente está com o projeto e que iniciamos essa participação da sociedade organizada, né?
podem nos procurar, né? Eu posso fornecer o telefone aí, 999721774, e nós precisamos muito de todas as pessoas que são do bem e que querem uma liberdade mais organizada, né? O Lincoln dizia que a liberdade ela é só realmente efetiva quando você tem direito, dever e punição. Então, nesse sentido, como nós temos um país que precisa evoluir muito, nós precisamos conquistar isso. E nada vai ser feito se a gente não ajudar, se não tiver um esforço nosso em dizer o que nós, o povo, precisamos, né? Porque senão fica esse jogo realmente que a população, né, os que moram lá no condomínio, sempre estão perdendo. É importante, né? É importante a participação de todos, os microempresários, os macroempresários, porque nós estamos numa cartada decisiva aí, lutando aí contra forças ocultas, né? Que tentam diminuir a democracia aqui e instituir o comunismo. E isso é claro, na tendência e na leitura que a gente faz, e é muito preocupante isso. Né? Ou seja, a gente pode ver que a Venezuela já perdeu a liberdade, a Argentina já perdeu a liberdade, e existe então essa possibilidade que as pessoas não têm ideia do que é o comunismo, né? E isso é muito grave, porque elas acham que é uma brincadeira. E eu vejo relatos e vídeos e áudios de países onde está instalado isso, que é uma coisa muito complicada, assim, envolve realmente a perda da vida. Os contrários são mortos, as igrejas são fechadas. E nós temos que ter essa consciência que nós estamos nesse momento. Ou a gente ajuda e fortalece a democracia e a liberdade também, ou nós vamos ser reféns, né, dos chineses, né, que não tem democracia nenhuma lá para eles, lá é comunismo mesmo, né, e eles mantêm essa parte autoritária lá no país deles, e tentam influenciar aqui o nosso sistema. Então é muito preocupante, né? E de uma maneira suprapartidária, esse movimento aqui ele já está a nível nacional, temos muitos participantes de quase todos os estados da nação, e nós estamos fazendo então o fortalecimento dele e começamos a divulgar, já que, claro, tem toda uma parte legal que a gente está seguindo, mas isso já está sendo feito. Então as pessoas de bem, que querem um país de prosperidade, que querem fazer o básico bem feito, um país que precisa diminuir o tamanho do Estado, acabar com o privilégio, investir nas medidas contra a corrupção, é esse o caminho. Agora, precisamos de políticos também que estejam alinhados com essa pauta e que tenham um compromisso real com a sociedade, né? Então, nós estamos sendo muito bem recebidos em toda a sociedade aqui de Cascavel, as emissoras de comunicação. Hoje, amanhã segunda-feira temos uma conversa com o pessoal da SIC, já entramos em contato com o pessoal da MIC. Então, na verdade, é uma somatória de esforços para nós aqui que não estamos de uma maneira, como é que eu vou te dizer, de uma maneira organizada que a gente está fazendo isso aí para o Brasil, para realmente pessoas de bem, pessoas patriotas contribuir para que bons presidentes façam isso, para que bons parlamentares façam isso, e a gente pare de olhar só as agremiações políticas e sim o povo que elegeu essas pessoas para fazer o que precisa ser feito. Na verdade, o resumo de toda a atuação da projeção é uma reeducação política da sociedade, de modo geral. Falávamos aqui no início do programa, antes mesmo da chegada do Cláudio e do Dr. Ovídio, que não adianta ficar criticando o político A, B ou C, porque ele sai do meio da sociedade. Ele não desce do céu, não brota do inferno, não. Ele sai do nosso meio, né? Exatamente. E isso acontece porque é muito comum a gente ouvir, não, a culpa é do povo porque vota errado. Só que não é dado ao povo a oportunidade de se organizar corretamente. Por exemplo, o Bolsonaro pretendeu fazer um partido político. Encaminhou milhares de fichas de adesão com reconhecimento de firma em cartório, por autenticidade. O cartório eleitoral simplesmente disse que não batiam essas assinaturas com as do registro do sistema eleitoral.
e não considerou. Enquanto isso, para o PSD do Kassab, quando foi montado há 5, 6 anos atrás, não havia nenhum número suficiente mínimo de apoiadores para abrir o partido, e o mesmo cartório aceitou, validou, e eles estão aí com um partido forte. Então, há sim um monopólio da política que está nas mãos de poucas pessoas que decidem quem entra no mercado e quem não entra. Então nós já temos uma economia política deturpada. Não há uma liberdade para fazer partidos porque as regras são marcadas e alteradas conforme a necessidade. Existem então alguns partidos que dominam a cena e usam essa questão das leis sempre a favor deles. Então, por exemplo, Cascavel, na eleição de 2018, teve 304 candidatos a deputado federal que receberam uma média de 16 votos. Então, é um pingado em todo o Paraná que eles arrecadam para fins do voto em legenda, que acaba elegendo um péssimo candidato que não se elegeria não fosse essa estrutura viciada que aí está. Então, é com isso que a gente precisa mudar, e essas pessoas que entram nesse sistema, cada um, mesmo quando é um candidato novo, ele já entra praticando a velha política, ele logo está praticando a velha política. Por exemplo, a questão de 4, 5 anos atrás foi aprovada uma lei que mexeu na nossa legislação de imigração, que permite hoje que qualquer estrangeiro que tenha parentes no Brasil se naturalize brasileiro. Isso em pouco tempo, com os grandes investimentos, nós podemos ter um país nas mãos de cidadãos de outras pátrias que só estão aqui para explorar as nossas riquezas. É a mesma coisa que dizer assim, na tua casa, na tua família, tu vai ser obrigado a receber quem quiser. Qualquer pessoa pode ela escolher que quer entrar na tua casa. Então o nosso país está com a pior legislação de imigração do mundo. Aceita qualquer um, não importa se é criminoso, se não é criminoso, não há barreira, não há critério, nada. Então, e quem que faz isso? São esses deputados que estão pensando só em dinheiro, só em privilégios, só em benefícios próprios. Então essa é a mudança, e nós cidadãos é que temos que ter noção, nós não queremos isso, só que não temos como nos defender. Chega na eleição, oferecem 400 candidatos para votar e a pessoa não sabe, a pessoa está perdida. Agora, na próxima, ela vai ter a chance de votar numa pessoa que vai ter o apoio da comunidade, das rádios, pessoas de rádio, de pessoas expoentes do município. Ela vai poder votar naquela pessoa consciente de que não vai ser para pior, vai ser só para melhorar. E, claro, para tudo isso, o apoio irrestrito aí da sociedade. Se o pessoal não se organizar, não comprar ideia, não adianta também chover no molhado, né? A minoria aqui, nesse caso em específico, infelizmente não consegue alterar o cenário, né? Devemos mobilizar aí uma grande gama da sociedade para estar imbuída dessa causa, buscar aí a tão almejada reforma tributária, reforma administrativa, política, por que não? Quem sabe mudar as regras do jogo para que ele fique mais facilitado. Inclusive, coincidentemente, contamos com a presença hoje aqui do deputado estadual Márcio Pacheco, que está atento aqui acompanhando a conversa. Daqui a pouquinho, Pacheco, a gente bate um papo no ar e já vou te perguntar aqui também, diante desse cenário que você acompanhou aqui em poucos minutos, se é válida essa proposta aqui de uma alteração, de uma reeducação da sociedade acerca dos seus próximos representantes, já mirando as eleições do próximo ano. Cidade Aberta. Apresentação: equipe de jornalismo, Estúdio 92.3 FM. Eu recebo aqui hoje o Dr. Ovidio Rode, o Cláudio Camozato, falando desse grande movimento aqui em prol de uma reeducação política, cumprimentando aqui também a presença do amigo Fernando Maleski, que está na área, e o deputado estadual Márcio Pacheco. E Pacheco, eu repito a pergunta que fiz aqui, como é que o deputado estadual vê nesse momento essa conversação em prol de uma renovação da política nacional, começando aqui, claro, fazendo o dever de casa. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos os muitos seletos ouvintes da Rádio Independência. Um prazer estar aqui, doutor Ovidio, Cláudio, todos, sempre uma alegria poder dialogar com todo mundo. Jefferson, eu tanto acredito nesse projeto que está sendo implementado e apresentado pelo doutor Ovidio e pelo Cláudio,
que é, modéstia à parte, o que eu busco viver na minha vida. Eu busco fazer na minha vida isso. Porque acho que nós temos duas maneiras de conscientizar, de educar, de fazer o povo querer desejar realmente o melhor. Uma é por meio do que nós estamos fazendo aqui hoje, falando. Falando e levando informação e conscientizando. E outra é por meio das nossas próprias ações. Eu acho que nós educamos também quando nós temos um comportamento que a pessoa olha e fala, olha, esse é um comportamento que eu desejo para a minha vida e eu quero me inspirar na postura do Jefferson, na postura do Dr. Ovidio, na postura do Cláudio, na postura do deputado Márcio Pacheco. Então eu procuro fazer na minha vida aquilo que eu acredito, procuro fazer da política aquilo que é a essência dela, que é servir a população, que é servir o povo e não se servir da política para me beneficiar. Eu, graças a Deus, eu nem preciso de estar na política. Tenho minha estabilidade profissional como policial federal, então faço política e de fato entendo que aqui eu posso servir melhor a sociedade. E é o que eu tenho feito com as minhas ações. Quem tem um olhar clínico e consegue perceber também na sutileza o quão é verdadeiro o projeto que eu busco ver na minha vida, elas vão conseguir perceber que o que eu faço no meu dia a dia é de fato dar o melhor de mim para ajudar especialmente aqueles mais vulneráveis, os que mais precisam, e buscar justiça realmente dentro de uma sociedade que tem as suas injustiças, mas nós temos que olhar o lado positivo, o lado propositivo, que é o que todos nós aqui estamos pensando e buscando enquanto sociedade. Falávamos aqui também durante o intervalo comercial, aproveitando mais uma vez que o Dr. Ovidio é especialista da área e foi um dos grandes precursores da situação aqui no município, como que o deputado pode ajudar a sociedade cascaverense, sociedade do Estado do Paraná, a combater essa resistência, deputado, à questão da saúde e do enfrentamento à pandemia. Haja vista que nós temos aqui vários profissionais imbuídos de tentar, repito aqui, não estamos prometendo cura, não estamos divulgando que existe a salvação para qualquer que seja a doença, mas em relação à Covid-19, de tentar salvar vidas, e vidas foram salvas, sim, durante todo esse ano aí que estamos sofrendo já com a presença maciça do vírus entre nós, em relação ao tratamento, seja ele qual for, independentemente de qual seja a medicação, mas que ainda existe uma grande resistência que parte, inclusive, dos poderes públicos organizados, seja em nível federal, seja em nível estadual ou até mesmo municipal. Há muita resistência naquele que foi, de certa maneira, chamado de tratamento precoce de uma forma pejorativa, mas que sim, não deixa de ser um tratamento precoce em tentativa de salvar vidas e que por muitas vezes dá certo. Como que o deputado pode atuar junto ao governo do Estado para que, sobretudo, mude a mentalidade acerca disso do próprio secretário de Saúde, Beto Preto, que é, de certa maneira, contrário ao tratamento. E isso tem que ficar claro aqui. O secretário de Saúde do Estado do Paraná não apoia que a população tenha a esperança de se salvar. Vai salvar todo mundo? Talvez sim, talvez não. Não podemos dizer. Mas muita gente teve benefício nesse tratamento e hoje ele recebe enfrentamento por parte do governo do Estado. Eu quero mais uma vez, Jefferson, aqui reforçar o que já fiz publicamente na tribuna da Assembleia Legislativa, nas minhas redes sociais, reforçar os meus mais sinceros e honestos aqui na pessoa do Dr. Ovidio, que foi dos médicos que estiveram mais à frente do CAC, do Centro de Atendimento ao Covid, e que trouxe resultados concretos, com resultados objetivos, de resolutividade, de eficiência. Os números que me chegaram por último foram mais de 3.000 pessoas que foram atendidas durante o período em que estava ativo, um envolvimento importantíssimo da sociedade civil organizada que providenciou os meios para que esse centro fosse montado. A partir da montagem desse centro de atendimento, os números, graças a Deus, em Cascavel foram em declínio total, e nós vimos que o número de internamentos com essas pessoas que foram atendidas foi ínfimo. Na verdade, me parece que não houve praticamente internamento, a não ser aqueles casos que já chegaram com um quadro agravado no centro. Então já fiz essa deferência na Assembleia, faço novamente, sou um entusiasta do tratamento preventivo, que o Dr. Ovidio é um especialista e fala brilhantemente sobre isso. Sou um entusiasta do tratamento precoce, por quê? Porque eu confio no médico. Eu confio na ciência e a ciência é o médico. O médico, ele não é um fruto do acaso, ele é um fruto do estudo da própria ciência. Então, nós sempre fomos ensinados desde pequeno, olha, procure um médico antes de tomar uma medicação para você não tomar um medicamento errado. Antes da pandemia, a orientação era essa, agora fica médico, em casa. Agora o médico não tem mais o poder, não tem mais autoridade para dizer nada. É a ciência. Mas o que é a ciência?
Quem tá ditando essa ciência? Nós acreditamos na ciência. Nós acreditamos na vacina. Nós queremos a vacina. Agora, nós não podemos, à espera da vacina, deixar uma pessoa morrer sem um tratamento indicado por um especialista que sabe como tratar. O vírus é um vírus, o vírus do Covid é um vírus como qualquer outro vírus que tem uma agressividade maior, mas que tem, as consequências são agressões a algumas partes do corpo, que o médico tem que tratar aquela parte que está sendo agredida, que esse é o tratamento precoce, é você vê que está acontecendo uma agressão ao pulmão, então nós temos que tratar o pulmão. Está acontecendo uma agressão à garganta, então tem que tratar a garganta, enfim, de maneira muito leiga, de maneira muito provinciana, muito simplória, dizendo aqui. Mas eu acredito na especialidade, na experiência de 10, de 20, de 30, de 35 anos de um médico que viveu, que conhece e que sabe o que receitar. Então eu acredito no tratamento preventivo, acredito no tratamento precoce e defendo e cumprimento quem assim o faz também. Jefferson, você perguntou em relação ao Estado. O que nós podemos fazer, Jefferson, veja, é o que eu falei. É questão de comportamento e de posicionamento. Eu tenho essa posição. Se mais representantes tiverem essa posição, aos poucos eu quero acreditar que os governos devem ouvir. Porque não é um eco, né, que vem do nada, não. É um eco de alguém que também está apresentando fatos concretos, de especialistas. Então, o governo sabe dessa minha posição, o secretário sabe dessa minha posição, e eu defendo, e onde tiver eu vou defender. Agora, quem faz a política de gestão pública são realmente, né, é o Poder Executivo, federal, estadual e municipal. Nós, como legisladores, nós podemos realmente, nós temos competência legislativa para legislar sobre quais procedimentos devem ser adotados. Isso é a iniciativa do Poder Executivo. Então, o que compete a nós realmente é o posicionamento, é a indicação de que esse tratamento realmente é muito importante para a sociedade, é o que nós vimos aqui em Cascavel. Mas você veja bem, ó, existiu a gente ouve falar, e vi vídeos, inclusive, do secretário de Saúde de Curitiba, numa entrevista com o prefeito Rafael Greca, que realmente lá tinha uma determinação para proibir a distribuição das medicações que poderiam ajudar a diminuir o impacto da doença. Aquilo que você falou, nós não vamos curar a doença, nós não vamos matar o vírus, mas nós vamos amenizar o estrago. E um princípio de infectologia diz que quanto antes você tratar o ser humano, acolher ele, tratar ele, acompanhar ele, menor o impacto da doença. Isso é lógico, isso é notável, né? Todo problema pequeno é fácil de resolver. Se tu deixar ele ficar grande, o impacto é muito maior e aí a dificuldade fica maior e compromete a vida. Então, esse impacto que a gente diminuiu com o centro de atendimento aqui, foi modelo para quem? Para Toledo, o primeiro, o segundo para Chapecó, o terceiro para Londrina, para Maringá, para Foz do Iguaçu, para Curitiba, para Sorocaba. Então veja só, o gráfico, para quem não entende, que não consegue ler, um gráfico daqueles ali é impactante. A queda assustadora em 15 dias, depois do uso das medicações, e a diminuição da propagação do vírus, porque não é só o indivíduo que está doente que vai receber a medicação. Ele recebe e a família dele, se tem algum sintoma lá, qualquer, também recebe o tratamento. E isso diminui o vírus de uma maneira fantástica. E foi com que a gente conseguiu manter o comércio aberto aqui, porque já vinha outro lockdown, né? Você sabe disso, né? Tinha já uma determinação para na terça-feira fazer lockdown, é isso, né? Então, a gente conseguiu evitar isso. Mas você imagina assim, ó, tudo poderia ser muito mais simples se esse tipo de situação ficasse com gente técnica, gente da área sanitária e não numa parte política que eu acho tão grave. E quem é que vai ser responsabilizado por todas essas mortes? Dos amigos, dos vizinhos, das pessoas perto que poderia ter sido evitada. Quem é que vai ser responsabilizado? É difícil, né? É complicado, né? Então é muito fácil dizer, olha, toma dipirona e fica em casa. Isso não é fazer medicina. Isso não é fazer medicina porque tem medicamento já que a gente sabe desse conjunto de remédios que tu faz a individualização de cada paciente e trata eles. Então é muito grave até a falta de leitura e informação de médicos, né? É muito grave isso, porque o médico brasileiro lê muito pouco, né? E ele precisa estar informado numa situação dessa para poder tratar as pessoas. Então é o conjunto que um povo de ignorante vive de se iludir, o resultado é ruim e as pessoas morrem, né? E que poderia ter sido evitado muitas mortes aí, né? Ver um ministro falando
toma dipirona e vai para casa, fica em casa. Isso é lamentável, é muito lamentável. E como eu disse antes, né, doutor Vídeo, nossa defesa do tratamento preventivo, do tratamento precoce, não é uma coisa da minha cabeça ou questão ideológica, é uma questão óbvia, é uma questão de lógica. A gente está vendo a eficiência. A gente vê a eficiência e por isso que a gente defende. É uma coisa óbvia, tem coisa que não precisa ninguém trazer como um dicionário. Eu estou vendo que aquilo está funcionando, que aquilo é importante, a experiência. Como é que nós vamos desacreditar os nossos médicos? É um absurdo mesmo. E conta então com o nosso apoio nessa linha de raciocínio, nessa linha de pensamento, né? Então, Jefferson, um forte abraço a você, a todos que nos acompanham. Sérgio Ricardo me fez o convite ontem, não pôde estar por razões de saúde da família. Saúde, E eu agradeço o convite. Deus abençoe a todos. Um bom fim de semana para todo mundo. Obrigado, igualmente. Agora, 8 horas e 59 minutos. Antes de liberar aqui o Cláudio e o Dr. Ovídio, eu reforço aqui os meios de contato para você que tem interesse nesse grande projeto de educação política, de visão aí de médio e longo prazo, e já, quem sabe, se tudo der certo aí, com grandes avanços a partir da próxima eleição já em 2022, que é o telefone 99972-1774, com código de área aqui 45, né, doutor? 99972-1774. E o Cláudio, é claro, que vem dessa vez e que voltará, claro, sempre que possível, para trazer aqui mais esclarecimentos, detalhes e dados acerca desse grande movimento. Perfeito, Jefferson. Será um grande prazer e a partir desse pontapé inicial que graças a Deus teve o Dr. Ovídio como a pessoa que escutou uma ideia e a colocou em prática, porque ter ideias é mais fácil do que fazer. Tá? Então, o grande mérito é o Dr. Ovídio ter percebido valor na ideia e usado as redes de relacionamento que ele tem para imediatamente já espalhar por Cascavel e tornar Cascavel o polo principal no Brasil de fazer disso um modelo de sucesso. Com certeza, logo após as eleições de 2022, poderemos medir o sucesso dessa empreitada. Será visível que as coisas mudarão. E está nas mãos agora do povo de Cascavel realmente se engajar e comprovar que cada um de nós, cada um deles, de vocês, falando com seus vizinhos, com seus parentes, seus familiares, vão fazer a diferença. Seu voto realmente vai valer a pena. Muito obrigado. Certo. Obrigado, Cláudio, mais uma vez, doutor. Obrigado. Eu gostaria de agradecer aí o espaço e conclamar principalmente os empresários, os microempresários que dão emprego, aquele que dá 1, 2, 3, 4, 5 empregos. A nossa sobrevivência depende de uma organização melhor política. Então vamos fazer melhores escolhas. E esse é o futuro nosso. Eu acho que isso não para agora, porque agora em 2022 nós temos eleições, depois temos a cada de 2 em 2 anos. Então nós viemos para ficar. Isso aqui é uma coisa que é suprapartidária, é uma espécie de conselho maior para fazer critérios e seleção de pessoas de bem que antes não tinham oportunidade, que agora têm oportunidade para participar da política também e que podem ser avalizados pela sociedade dentro de uma capacitação, dentro de um alinhamento com uma pauta que a nação precisa. Pois não, Cláudio. Só uma coisa importante. Hoje, o padrão de avaliação de políticos é se ele trouxe emendas para o seu município. E isso é uma grande enganação. Na verdade, a emenda que os deputados trazem para os seus municípios não são nada mais do que recursos orçamentários dos impostos pagos pelos cidadãos daqueles locais e que voltam não naquilo que a população precisa, mas naquilo que os políticos lá em Brasília decidem que vai ser aplicado. Então, é o próprio dinheiro voltando e o político usa aquilo como o motivo dele estar ajudando a comunidade. Na verdade, ele não vota nas reformas, ele não reduz os gastos públicos, não mexe nas questões importantes do país, mas a população é enganada dizendo que aquele político é bom porque traz recursos para a cidade. Beira um assistencialismo com dinheiro alheio, né? Exatamente. Inclusive tem um aqui que se elege aí a cada 4 anos, que quase nunca aparece, mas que manda verba para uma instituição aqui e continua reeleito ad eterno.